O empresário bateu o martelo e o Flamengo pode contar com Brian Rodrigues. Mengão comunica a decisão sobre proposta de jogador e mais uma etapa da barca do Flamengo está acontecendo. Fala, nação rubro-negra, muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Tudo pelo Flamengo. Você que está chegando aí e ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Esse botão vermelho aqui embaixo, ele é seu, é de graça, é só você clicar nele e se inscrever rapidinho. Não deixa para o final do vídeo não, porque você acaba esquecendo de se inscrever. E pra gente aqui, a sua inscrição ela é muito importante para o nosso trabalho. Além de se inscrever, aciona também o sino da notificação para você não perder nenhum detalhe, nenhum vídeo, nenhuma live aqui do nosso canal. Compartilha também nas suas redes sociais, grupo de WhatsApp que tem de Flamengo e, claro, deixa o seu like, vamos para as informações. Tem muita coisa aí pra gente sempre falar para vocês e atualizar o que está acontecendo no nosso Mengão. Tem o nosso canal secundário também. Aqui embaixo você encontra o link do Mídia Rubro-Negra, clica aí, se inscreve, venha fazer parte aí também do Mídia Rubro-Negra, que é lá que a gente posta coletiva, zona mista, live de chegada do Mengão, viagens, bastidor, tudo é lá no Mídia e aqui no canal Tudo pelo Flamengo, de vídeos informativos diários. Deixa eu começar falando com vocês sobre a questão de chance de título do Flamengo no Campeonato Brasileiro. O Flamengo aí chegou a ter a 1% de chance aí apenas no Campeonato Brasileiro, mas de acordo aí com os matemáticos, o Flamengo subiu para 9,1% de chance de ser campeão brasileiro nesta temporada. O Palmeiras, claro, que está lá na frente, né, na liderança do campeonato, tem 65,2%. O Fluminense 10,3%, depois vem o Flamengo com 9,1%, Atlético Paranaense 5,4%, Atlético Mineiro 4,5%. A gente sabe, esses dados aí são do GE, a gente sabe, o espião estatístico que fez isso, que isso muda a qualquer momento, a cada rodada isso vai se alterando, né? Mas é legal a gente informar e saber de você o que você acha. Na sua opinião, o Flamengo tem grande chance de reverter essa situação e ser campeão brasileiro? Coloca aqui embaixo nos comentários que eu quero saber o que você pensa sobre isso. O fato é que o André Rizek na Seleção Sport TV falou uma coisa que eu até concordo com o André Rizek. Ele falou o seguinte: se o Palmeiras derrotar o Corinthians em Itaquera, o Flamengo no Allianz Parque e o Fluminense no Maracanã, que são os próximos 3 jogos, acabou o Campeonato Brasileiro. Eu concordo no sentido de que fica difícil. E não que literalmente acabou. Mas se o Flamengo perder esse confronto direto aí com o Palmeiras, cara, esse jogo é literalmente uma final. O Flamengo tem que encarar esse jogo. Todos são, né? Domingo aí contra o Atlético Paranaense, mais uma final. Mas esse jogo o Flamengo não pode nem pensar em empatar esse jogo lá no Allianz para não deixar o Palmeiras distanciar. Então, agora, se o Palmeiras ganhar esses 3 próximos jogos, vai distanciar pra caramba. E aí, pra pegar, fica um pouco mais difícil. O que você acha? Concorda, discorda? Coloca aí o seu comentário. É sempre muito importante aqui para o nosso trabalho. Vamos falar então sobre o jogo de amanhã, porque antes de pensar em Campeonato Brasileiro, o Flamengo tem que pela frente um desafio importante aí contra o Corinthians pela Copa Libertadores. E lembrando a vocês que a gente vai estar lá para fazer essa cobertura dessa partida entre o jogo de volta, entre Flamengo e Corinthians pelas quartas de finais da Copa Libertadores. Lembrando que o Flamengo ganhou por 2-0 o primeiro jogo lá em Itaquera e agora esse jogo de volta. Então se inscreve aqui no canal Tudo pelo Flamengo, se inscreve no Mídias Rubro-Negras para você acompanhar toda a nossa cobertura desse jogão de bola, todos os ingressos esgotados, tanto da parte do Flamengo quanto da parte do Corinthians. E eu tenho certeza que o Flamengo vai apresentar uma excelente partida amanhã novamente. Pelo lado do Corinthians, uma informação aí para passar para vocês é que o Renato Augusto e o William, de acordo com o Renan Moura, deve ser a novidade do Corinthians contra o Flamengo. O atacante treinou pela manhã após um problema na coxa. E sendo assim, o provável time do Corinthians para enfrentar o Flamengo é o Cássio no gol, Fagner, o Mendes, o Balbuena e o Fábio Santos, o Cantilho, o Duqueiroz, o Renato Augusto, o William Mosquito e o Yuri Alberto. Esse é o provável time aí do Corinthians. O Flamengo tomou uma decisão em relação ao Pulgar, né? O Pulgar ele ainda não será relacionado pelo técnico Dorival Júnior para poder fazer a sua estreia com a camisa do Flamengo. O chileno, no entendimento da comissão técnica, precisa treinar mais com o grupo para poder ficar à disposição. Então o volante não encara o Corinthians nesta terça-feira. Informação aí do Vene Casagrande. Muitos torcedores falam assim, pô, então para que inscreveu o cara, né? Já que não tinha condições, para que inscreveu? Por que não escreveu aí o Guilhermo Varela? A questão do Guilherme Varela é porque o Flamengo aí tinha, tendo o Rodinei, uma fase muito boa, e aí o Flamengo deu preferência em inscrever o Pulgar. O Flamengo até achava que ele poderia
estrear um pouco antes aí na Libertadores, mas isso não vai acontecer. A decisão foi tomada, então, de acordo com o Vene, o Pulgar não vai ser relacionado para a partida de amanhã. Falando em Guilherme Varela, o Guilherme Varela deu uma entrevista aí para o UOL, Yahoo Sport, quer dizer, e falou sobre o Flamengo. Foi perguntado, na verdade foi a primeira entrevista dele depois que ele saiu lá da Rússia, né, saiu do time de lá, primeira vez que ele falou, e ele falou abertamente. E aí foi perguntado para ele, por que você decidiu deixar a Rússia? E ele respondeu, porque quando você recebe uma oferta do Flamengo é muito difícil dizer não. Além disso, a FIFA concedeu o direito de deixar a Rússia para estrangeiros. E eu já estava considerando essa opção antes que essa proposta do Flamengo chegasse até mim. E aí ele foi perguntado aí como é que foi o dia dele no Dínamo, foi falado que ele fugiu e tal. E ele falou que meu último dia no clube não foi antes do jogo, né? O jogo lá que ele falou que ele fugiu, porque eu voltei no dia seguinte, respondeu um monte de coisa, perguntaram se foi falado aí, se ele falou com os companheiros de equipe, e ele falou que no segundo dia, no último dia, realmente de fato ele falou. E aí ele foi perguntado o que motivou a assinar com o Flamengo. Ele falou, o clube me motiva em geral e também que estarei perto da minha família. E ele falou que a torcida do Flamengo é uma loucura. Eu estive no Maracanã no jogo contra o Atlético Paranaense pela primeira vez e você pode sentir a energia que eles transmitem de fora. Cara, o Guilherme aí, né? Ele que deve estar relacionado para a partida de domingo contra o Atlético Paranaense, está muito feliz. É muito legal a gente ler essas respostas, essas palavras que ele fala aqui. Você pode acompanhar no portal Yahoo toda a entrevista com o Guilherme para você poder saber todos os detalhes que ele falou. Bom, o Diego Alves aí realizou trabalho individual no gramado no Ninho do Urubu pela manhã. O goleiro novamente está fora da lista de relacionados para o jogo contra o Corinthians. A gente trouxe essa informação aqui mais cedo do Vene Casagrande, né? O Renan Moura que trouxe essa informação do treinamento dele aqui, mas o Vene Casagrande disse que o Flamengo está tentando antecipar aí talvez até uma saída do Diego Alves pela questão de salário, não pode contar com jogador aí que não pode ser relacionado e tem um custo muito alto mensal para o Flamengo. Então, o Flamengo aí está uma espécie assim, uma segunda etapa da barca, né? O Flamengo já liberou aí o Isla, já liberou aí vários jogadores para sair, tem essa barca aí, né? O Gustavo Henrique, o Arão, enfim. E agora tem essa segunda etapa. Então tem a questão do Diego Alves, que está nessa situação. Tem a situação também do Vitinho, que de acordo com o Mauro César, o Vitinho ainda pode fechar com o Panathinaikos nesta janela ainda e sair do Flamengo. De acordo com o jornalista Mauro César, ainda existe chance do Vitinho fechar com o Panathinaikos nesta janela de transferência e dizer adeus ao Flamengo. A informação também corrobora com o que o vice de futebol, Marcos Braz, falou lá no podcast lá do Coluna do Fla, de que é mais fácil o Vitinho sair do que o Rodinei. Lembrando que, no primeiro momento, o Flamengo negou essa proposta do Panathinaikos, o Flamengo não achou vantajosa essa proposta e negou. O Panathinaikos prometeu voltar, de acordo com o Mauro César, pode voltar até o fechamento da janela. Eles têm um jogo muito importante agora nessa semana, passando esse jogo, muito provavelmente, uma nova proposta deve chegar para o Vitinho e o Flamengo aí continuar. O Vitinho que não está sendo aproveitado no Flamengo, o Flamengo já falou que não vai renovar com o jogador e ele muito provavelmente aí deve estar deixando o Flamengo antes de dezembro e a janela e as barcas do Flamengo continua cada vez mais. O Flamengo comunicou a proposta aí para o Estoril, que fez com o Hugo Souza, do Estoril de Portugal, e o Flamengo comunicou que recusou essa proposta de acordo com o jornal A Bola. E aí, assim, então o Hugo Souza continua, o Flamengo tem essa situação do Diego Alves saindo aí no meio, ou até antes disso, o Flamengo buscando goleiro, mas nesse primeiro momento a proposta do Estoril não satisfez o Flamengo e o Flamengo informou oficialmente a Estoril que negou essa proposta. Um jogador que pode, de fato, pintar no Flamengo é o Brian Rodrigues. O Brian Rodrigues, o empresário do Brian Rodrigues, de acordo com a Raíssa Simplício, disse que ele está entre o Santos e o Flamengo. O empresário ainda disse que está tentando colocá-lo no futebol brasileiro de qualquer forma. Então o Brian Rodrigues é um jogador que o Flamengo quer e o jogador quer vir para o futebol brasileiro, o empresário dele quer que ele venha, ele pode pintar no Mengão a qualquer momento. Então é por isso que você tem que ficar ligadinho aqui no canal Tudo Pelo Flamengo, para estar sempre atualizando vocês o que vai acontecer na medida do possível. Beleza? Se inscreve aqui embaixo, botão vermelho. Muito obrigado pela audiência de vocês. É muito importante ter cada um aqui. Se inscreve, aciona aí o sino da notificação, compartilha nas suas redes sociais. Deixa o seu like também, que tudo isso é muito importante. Se inscreve no canal Mídias Rubro-Negras aqui embaixo.
E vambora que amanhã é dia de Mengão. Saudações rubro-negras, obrigado pela companhia, vamos com tudo.